Este é o momento de sermos encorajados pela palavra, de sermos edificados. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler os versos de 3 a 11. Segunda Pedro, no capítulo 1, nós vamos ler os versos de 3 a 11, onde Pedro diz o seguinte: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio delas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você com certeza conhece a animação da Disney, o Peter Pan. Essa história onde ele é retratado de certa forma como um mocinho, um herói para os meninos perdidos, os meninos que vivem na ilha dele, para as pessoas que vivem ali na terra do nunca. No entanto, quando a gente, de forma mais apurada, avalia a história, avalia aquela animação, as ações do Peter Pan se mostram totalmente ao contrário. Ele não é um herói. Ele está mais para um anti-herói ali. E na primeira versão da história, inclusive, ele era um vilão. Se a gente observar a história que a gente conhece da Disney, até mesmo os filmes que foram lançados depois, as atitudes dele de como não tratar a Sininho, a fadinha, bem, trata ela de qualquer jeito, a pretensão dele de levar as crianças embora de casa sem ter nenhum desejo de trazer elas de volta, o modo como ele luta contra o Capitão Gancho, a rivalidade e todas as tramóias que ele faz, tendo cortado a mão do Capitão Gancho, jogado para o crocodilo comer. Tudo isso não retrata um mocinho, não retrata um herói. E na história original, ele sendo um vilão, o que ele fazia, na verdade, era sequestrar as crianças de casa, levava para a terra do nunca, e quando essas crianças começavam a crescer, ele jogava elas ao mar, desfazia das crianças, porque só ele não podia crescer, e a terra do nunca não servia para adultos. Inclusive, se elas parassem de participar da brincadeira que o Peter Pan tinha sugerido, ou tinha começado, ele batia, dava palmadas nas mãos das crianças. Ele era o vilão, o Capitão Gancho foi incluído só depois, e tem uma teoria de que o Capitão Gancho, inclusive, era uma das crianças perdidas inicialmente. E por conta de ciúmes, Peter Pan foi lá, cortou a mão dele, lançou para os crocodilos e ainda amaldiçoou o capitão a nunca morrer por nenhum tipo de ferimento. Essa é a criança que não queria crescer, que não quer crescer
E diante disso, no filme, ele não é o verdadeiro mocinho, ele não é o verdadeiro herói. Nós olhamos para o filme e podemos ter a Wendy, a menina, como a verdadeira heroína dessa história. Ela que com toda inteligência, de forma doce, tenta convencer o Peter de que ele precisa amadurecer, de que ele precisa crescer, convence o Peter a devolver as crianças ali à terra, a Londres, né? Todas as crianças perdidas são adotadas pela família de Wendy, passam a viver juntos. E o Wendy consegue isso e busca isso porque ela tem o desejo de crescer. Ela tem o desejo de amadurecer. Ela tem o desejo de experimentar o que vem adiante, o que tem à frente na vida dela, não permanecer mais como criança. Toda essa história acabou se tornando, inclusive, referência para muitos adultos que têm problemas ali de ansiedade, muitos adultos diagnosticados ali com a síndrome do Peter Pan, não querem crescer, querem permanecer como crianças. Na vida espiritual encontramos adultos, encontramos crentes que se comportam dessa mesma maneira. Muitos crentes fazem birra da mesma forma que criança, choram, esperneiam, ficam de mal com Deus, tentam barganhar com Deus. Muitos adultos, da mesma forma como crianças, não julgam, não sabem questionar, não sabem avaliar situações ou coisas. Muitos crentes são levados por ventos de doutrinas. E essa síndrome leva crentes até além disso. São egoístas, preocupados somente consigo mesmo. Eles consideram um compromisso com Cristo, um compromisso com o corpo, um compromisso com o culto ao Senhor, como um obstáculo à sua liberdade. Eles não se responsabilizam pelos seus atos, não se preocupam em pedir perdão, em reparar os erros, em buscar acertar, corrigir e aparar as arestas ali da sua vida. Eles vivem se escondendo atrás de desculpa. Eles são crentes inseguros, crentes ali que perderam o caminho, perderam o alvo, perderam o entendimento há muito de que a vida cristã, na verdade, precisa estar sempre avançando. Nós precisamos estar sempre perseguindo a maturidade. A carta de 2 Pedro, de certa forma, foi escrita para que os crentes perseguissem a maturidade. Diferente da primeira carta de Pedro, onde ele tenta resolver um problema, uma luta externa, uma perseguição externa, ele está lidando agora com um problema interno. Falsos mestres e até problema interno de coração de alguns crentes que tentam negociar a sua vida com Cristo, tentam negociar a sua fé para evitar perseguição. Esses crentes, eles não querem crescer, eles não querem amadurecer, eles não querem esse compromisso integral, completo, verdadeiro com Cristo, se perdem ali no caminho. E é justamente sobre crescer, sobre amadurecer, sobre indicar esse caminho, que Pedro, como Pedro começa aqui a sua carta. Temos o caminho e podemos aprender aqui com ele a perseguir a maturidade, a crescer sendo maduros na nossa fé. A maturidade espiritual, ela não vem com um tempo cronológico. Quanto mais tempo passa, mais maduro espiritualmente nós somos. Maduros espirituais não são somente os velhos convertidos, não são eles que, por via de regra, vão possuir, vão ter mais intimidade com o Senhor. Maturidade vai vir para aqueles que querem perseguir, entendem o caminho. Inclusive, Pedro nos propõe o caminho que nós vamos aprender aqui sobre a maturidade, sobre como crescer. Nós lemos o texto e a primeira coisa que Pedro ele aponta sobre
essa caminhada, a caminhada da vida cristã, é entender, é conhecer o poder de Deus, o divino poder dele, que deu tudo o que nós precisamos. Que poder é esse? Qual a qualidade desse poder de Deus? Qual a abrangência desse poder? Pedro, ele, de certa forma, não especifica aqui, ele só diz que é o divino poder de Deus, só diz que é o poder dele que nos concedeu tudo e o que nós necessitamos. Mas Paulo, ele especifica. Quando nós vamos para a carta de Efésios, ele vai dizer à igreja: oro para que vocês conheçam a esperança, as riquezas da gloriosa herança e a incomparável grandeza do seu poder, do poder de Deus, que atuou de maneira poderosa. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os do morto e fazendo-os assentar à sua direita nas regiões celestiais. Esse é o divino poder de Deus, o poder da ressurreição. O poder para que de fato nós possamos conseguir viver a vida cristã. Um poder que vai além da morte, um poder que vai além de todas as coisas, um poder que fez com que Cristo fosse exaltado, glorificado, um poder que levou Cristo a se sentar à direita do Pai nas regiões celestiais, ser reconhecido, um poder que fez com que ele completasse a sua obra, um poder que fez com que nós pudéssemos ter vida, recebêssemos perdão, fôssemos resgatados, um poder sem tamanho, um poder que nós não podemos entender de maneira completa, mas o poder da ressurreição, o poder de Deus. O mesmo poder que levantou, que exaltou a Cristo, que fez com que ele completasse a sua obra, esse é o poder que atua em nós. Esse é o poder que nos deu tudo o que nós necessitamos. E Pedro diz que esse poder nos deu a nós, deu a todos. Esse poder é abrangente e alcança a todos os crentes. Nós ouvimos isso de um apóstolo. Alguém que viveu com Cristo por 3 anos, alguém que aprendeu tudo diretamente de Cristo, testemunhou todo o seu ministério, viu o Cristo crucificado, viu o Cristo ressurreto, testemunhou a sua obra completa. Nós ouvimos isso de Pedro, que logo no início da igreja pregou e milhares de pessoas se convertem. Nós ouvimos isso de um apóstolo, em que as pessoas buscam só encostar na sua sombra para serem curadas. Mas o mesmo poder que atuou em Pedro, atua em nós. Claro, a gente não tem autoridade de apóstolo, nós não teremos autoridade de apóstolo, mas quando nós falamos do poder que nos capacita a viver para Cristo, a viver por Cristo, a viver a vida cristã de uma maneira integral, que nos capacita, inclusive, a um compromisso completo com Cristo. Esse poder que atuou em Pedro, aquele que negou a Cristo e foi restaurado, é o poder que atua em todos nós. Esse poder nos capacita da mesma maneira que capacitou a Pedro, da mesma maneira que transformou o coração de Pedro. Esse poder é suficiente, nos dando todos os recursos necessários. Não é um poder para realizar milagres, é o poder que nós precisamos para viver a vida cristã de domingo a domingo. É o poder necessário para nós vivermos uma vida piedosa. Pedro coloca. Esse poder nos deu tudo o que nós necessitamos para a vida. Ele está falando de vida eterna, de salvação e para piedade. Uma vida centrada em Deus, uma vida vivida perante a face de Deus. Esse poder nos capacita a viver dessa maneira. Esse poder nos capacita a amar dentro dos nossos lares, apesar de convivermos com pessoas também pecadoras, igualmente a nós. Esse poder nos capacita a testemunhar de Cristo. Esse poder nos capacita a cada vez mais termos uma fé vigorosa no nosso Senhor, na salvação, na cruz. Esse poder nos capacita a servir ao nosso Deus e também
ao nosso próximo. E toda vez que, em desânimo, talvez abatidos, nós afirmamos que não é possível essa vida, não é possível uma vitória consistente sobre o pecado, não é possível uma transformação completa, seja essa afirmação sobre a nossa vida ou sobre outra pessoa. Por lógica, nós estamos afirmando que o poder de Deus não é suficiente, é fraco, é incapaz de trazer vitória, não nos deu tudo que nós necessitamos, não atua de maneira completa na nossa vida. Toda vez que nós negamos ou nos comportamos dessa maneira perante o Senhor, agimos ali como incrédulos. Esse poder de Deus nos foi concedido por graça, é suficiente. Esse poder, o poder daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, é suficiente e coloca à nossa disposição tudo o que nós necessitamos. Não há nenhuma ferramenta para a nossa vida que o Senhor não nos negue. Não há nenhum consolo que o Senhor não negue. Não há nada que o Senhor não coloque à nossa disposição para que nós cresçamos, para que a gente alcance a maturidade, para que nós alcancemos ali a estatura de Cristo, para que a nossa igreja possa amadurecer, possa testemunhar de maneira eficaz no mundo. O poder do nosso Deus é suficiente. É a primeira coisa que Pedro vai apontar, porque é o ponto de partida para que a gente possa alcançar a maturidade. É o ponto de partida para que a gente possa crescer, entender o poder de Deus, crer no poder de Deus, crer na suficiência do poder de Deus, na sua provisão, na sua atuação poderosa na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, uma atuação poderosa para transformar, para alcançar o canto mais escuro dos nossos corações e trazer redenção. Esse é o ponto de partida para Pedro. Fazer com que o poder de Deus, fazer com que os seus leitores entendam que o poder de Deus nos dá todos os recursos necessários. Tudo está disponível. E Pedro, ele vai apresentar mais, não só o poder de Deus é o que nós temos, mas ele também nos dá a motivação para nós perseguirmos a maturidade, para nós buscarmos crescer, para que não permaneçamos como crianças. Ele nos diz das promessas, grandiosas promessas que Deus nos deu. Por meio delas, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Se nós cremos na promessa de Deus, nos tornamos participantes da sua natureza, somos participantes da glória e virtude daquele que nos chamou. O completar da sua obra em nós faz parte dessas promessas, faz parte desse usufruir da glória e virtude de Cristo, do nosso Senhor. Cristo já nos livrou do domínio do pecado, mas Ele irá nos livrar completamente do pecado. Ele irá fazer com que o nosso corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Ele vai fazer com que o nosso corpo mortal seja imortal. Ele vai fazer com que nós tenhamos a imagem do homem celestial. Tudo isso faz parte da promessa de Deus. E na sua primeira carta, Pedro, ele ainda diz que o Senhor nos regenerou por uma viva esperança. Ele nos guardou uma herança está guardada no céu para nós, uma herança que jamais poderá perecer, macular ou perder o seu valor. Essa herança nos aguarda, isso faz parte das promessas do Senhor. Isso é motivação para nós caminharmos. Saber que o nosso Cristo venceu a morte, que Ele trouxe vitória sobre o pecado, que Ele completou a sua obra.
que Ele irá completar a sua obra em nós. Essa é a motivação que nós precisamos carregar no coração. A vida cristã compensa, não pelo que nós vamos experimentar aqui, não pelas coisas terrenas, mas pelo céu, por aquilo que nos aguarda, pela herança que está guardada, por aquilo que o Senhor nos prometeu. Isso, inclusive, é a motivação que Pedro coloca aqui, para que o nosso coração, para que o coração dos seus leitores fujam da corrupção no mundo, causada pela cobiça. É isso que vai levar o coração deles adiante, isso que vai se tornar o foco deles, o poder de Deus, as promessas do Senhor. Isso é o que deve encher o nosso coração. É isso que Pedro coloca em evidência, o poder de Deus e as promessas, porque com isso, tendo isso em vista, ele pode orientar acerca do caminho que nós temos a seguir. Ele pode nos orientar acerca da única resposta lógica diante do chamado de Cristo. Diante da salvação, diante do poder que nos concedeu tudo que nós necessitamos, diante das suas promessas. A única resposta lógica é seguir o caminho proposto que Pedro nos deu. Ele nos diz, por isso mesmo, porque há poder na vida, porque há um poder grande, divino, atuando em nós, porque Cristo nos deu as suas promessas, empenhem-se, coloque toda a sua energia nisso, concentre todos os seus esforços, reúna toda a sua diligência, toda a sua proatividade, faça disso o seu alvo, torne esse o seu objetivo na vida, crescer, caminhar. E com esse empenho, ele está dizendo que o crescimento na vida cristã não é fácil, ele requer esforço, ele requer intenção, ele requer disposição. Ele está apontando que a nossa postura diante da nossa caminhada cristã é ativa e não reativa, ela não é passiva, ela não vai esperar situações se mostrarem à nossa frente para que a gente demonstre crescimento ou para que a gente busque crescimento. Ele não está apontando, espere uma tentação para que você possa crescer, espere uma situação difícil para você demonstrar sua perseverança, espere aí uma luta dura contra o pecado para você demonstrar e buscar domínio próprio. Não, o empenho, ele deve vir logo após o chamado de Cristo. É a única resposta para Pedro diante do chamado, diante das promessas. É a postura que o crente deve ter diante do seu Senhor. A busca por acrescentar, por ser generoso, por fornecer à nossa fé algumas coisas. Para Pedro, a fé não é a linha de chegada. O batismo não é a linha de chegada. Tornar-se membro a uma igreja não é a linha de chegada. Existe mais à nossa frente, existem outras coisas ali que nós devemos buscar, outras coisas que devemos acrescentar à nossa fé, porque a vida cristã ela possui diversas facetas, ela se apresenta de diversas formas, e nós devemos crescer em diversas áreas. Por isso, Pedro, ele coloca aqui o caminho para a gente seguir. Ele vai apresentar uma série de qualidades, uma série de virtudes que devem ser acrescentadas, associadas à nossa fé. Que não vão ser encontradas também à parte da fé. Quando alguém demonstra fé, quando alguém crê em Cristo, ela irá buscar essas qualidades, ela tende a crescer nessas qualidades. E a primeira das qualidades aí que Pedro aponta é a virtude. Virtude moral, virtude quanto à excelência, a um viver e praticar tudo de maneira excelente no nosso trabalho, como estudamos, como cuidamos das nossas finanças, como nos relacionamos,
como exercemos a nossa paternidade, como nos comportamos como filhos, como vamos cuidar da nossa rotina, como vamos nos dedicar ao Senhor, como vamos cultuar ao Senhor. Tudo isso tem que ser virtuoso, tudo isso tem que ser excelente, tudo isso tem que ser feito com um maior esmero e dedicação. Quando nós falamos de virtude, excelência na nossa busca pelo Senhor, algumas vezes nós tentamos usar de ferramentas para nos ajudar nisso. Um amigo no seminário, antigamente, quando não dava para você salvar a sua senha lá no navegador, você tinha que toda vez digitar para poder acessar, seja sua rede social, e-mail, ou o que for. Ele colocou uma senha bem crente, fervorosa, para que toda vez que ele digitasse, ele pensasse em Cristo, ele pensasse na fé, ele pensasse no objetivo de viver uma vida pura, de lutar contra a imoralidade, de demonstrar um coração perseverante na luta e na busca pela santidade. Mas esse recurso, apesar de ser interessante, é ineficaz. Quando eu estava no seminário, também vi lá surgindo uma onda aqui, que chegou, obviamente, depois, e veio lá dos Estados Unidos, que é usar as pulseirinhas ali com WWJD. Você já deve ter visto alguns adolescentes usando. Eu também usava. É um recurso também interessante. Essa pulseirinha quer dizer ali o que Jesus faria, um movimento que começou lá nos Estados Unidos. Um recurso que, estando a gente ali com a pulseira, em uma situação de iminente pecado, de dificuldade, de luta, nós poderíamos olhar para essa pulseira, pensar no que Jesus faria, e então responder de maneira adequada, ou fugir daquela situação. Mas tanto o recurso ali que o meu amigo usava, quanto a pulseirinha, apesar de interessantes, são ineficazes. Eles não vão produzir ali virtude na nossa vida, não vão produzir um caminhar excelente. Porque esses recursos vão tornar a nossa caminhada somente reativa. Não está trazendo um papel ativo ali na nossa caminhada. A gente chega em um determinado momento ali de luta, ou porque eu estou acessando a internet, posso correr riscos ali, posso manchar a minha santidade, a minha luta contra a imoralidade, eu tenho aquele recurso, mas ele só me faz reagir a algum problema, ele só me faz reagir a alguma situação, ele só me faz pensar o que Jesus faria e agir dessa determinada forma. Ele não faz o meu coração desejar ser como Jesus. Ele faz somente eu pensar no que Jesus faria. Ele não torna o meu coração, a minha fé virtuosa, excelente. Ela não demonstra esse desejo intenso de exaltar a nossa fé, de exaltar o nosso Senhor, de fazer dele o nosso alvo, de fazer constante a atuação de Deus nas nossas vidas, nos transformando, nos fazendo ser como Cristo. Só nos faz mais reativos na nossa caminhada, na nossa luta. E a virtude, a excelência, é a primeira coisa que Pedro associa à fé. E é claro, não à toa. Se nós vamos buscar excelência no nosso caminhar diante de Cristo, nós vamos fazer isso com todo empenho, com toda dedicação. Nós vamos fazer isso usando de todo o nosso vigor, usando todas as nossas forças, colocando o caminhar com Ele como prioridade, colocando a nossa fé e a nossa vida com o Senhor como prioridade. Uma fé excelente, uma fé virtuosa. Mas Pedro ele vai acrescentando outras coisas, ele fala do conhecimento, o conhecimento que de primeira nós podemos pensar que é informação. Nós precisamos de mais informação sobre a nossa fé, nós precisamos de mais informação sobre o nosso Senhor. Inclusive porque ele coloca que, através do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, é que nós podemos usufruir de
todos os recursos necessários para a vida e para a piedade. O conhecimento, conhecer a Cristo, faz parte da nossa caminhada, é necessário, mas conhecimento na palavra de Deus não se trata somente de informação. Conhecer se trata de relacionamento, de proximidade com o Senhor, de intimidade com o nosso Deus. Conhecimento vai além da letra, vai além da palavra, de conhecer a palavra, de decorar versículos. Conhecimento tem a ver com intimidade com o Senhor e é necessário para a nossa maturidade. Não só a nossa fé, mas uma fé excelente, uma fé que tem intimidade com o seu Senhor, uma fé que expressa, que possui domínio próprio. Na perspectiva grega, domínio próprio se tratava apenas de algo que podia ser alcançado por esforço humano, exclusivamente fruto do esforço humano. A temperança ali seria útil para controlar as paixões, o domínio próprio seria útil para controlar as paixões, mas o domínio próprio, para nós, crentes, tem parte da atuação de Deus, mas, é claro, não isenta a nossa participação, o nosso papel na luta contra o pecado. Nós possuímos domínio próprio a partir da graça de Deus, é o fruto do Espírito nas nossas vidas, mas ele também vem com esforço. Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Faz parte ali da vida dos atletas para obter uma coroa que perece, mas nós também o fazemos. Nos submetemos a um treinamento rigoroso para ganhar uma coroa que dura para sempre. É necessário o nosso esforço para termos domínio próprio. É a realidade que Cristo aponta nos evangelhos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Domínio próprio faz parte da nossa vida, é necessário esforço para que nós tenhamos domínio próprio, a perseverança, a qualidade máxima ali de um cristão em relação às responsabilidades que nós vamos ter. Isso implica em que vamos lidar com adversidades, isso implica em ela ser completa, como o Tiago aponta no capítulo 1. Isso implica em ter Cristo como modelo, como o escritor de Hebreus coloca. Ele suportou, ele derramou sangue, ele suportou a cruz. Por isso, tendo os olhos fitos em Cristo, tendo ele como alvo, nós vamos nos livrar de todo o peso do pecado que nos assedia, vamos correr com perseverança a carreira que nos é proposta. De novo, aqui ele cita piedade. Piedade em relação a Deus, o modo como nós vamos cultuar, o modo como nós vamos nos apresentar diante dele, o modo adequado pelo qual Cristo deve ser adorado, o nosso Deus deve ser adorado, e também precisamos pensar no viver piedoso em relação ao nosso próximo, ao nosso serviço cristão, como vamos nos doar, como vamos servir, como vamos nos comprometer com o outro, como vamos estar prontos a atender a necessidade do outro, a reconhecer a necessidade do outro. Isso faz parte da nossa vida, é necessário para a maturidade. Isso, inclusive, é um benefício para a nossa vida, um viver piedoso, entender e buscar uma vida piedosa. Pedro ele vai colocar mais adiante, no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Um viver piedoso só traz benefício para a nossa vida e tem que fazer parte ali da nossa vida cristã. A fraternidade, o amor,
coisas que de maneira nenhuma nós podemos desassociar da nossa fé, e algo que João, na sua primeira carta, afirma de maneira intensa, vigorosa, insistente: todo aquele que crê em Deus precisa amar o seu próximo, não tem como desassociar a fé e a vida comunitária. Essas duas coisas caminham sempre juntas, porque vida cristã e maturidade cristã é experimentada na comunidade, dentro do corpo de Cristo, no comprometimento com o próximo, no comprometimento com o reino e com a igreja. É necessário fraternidade, é necessário o amor. O maior dos mandamentos apontado por Cristo: amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo, segundo o mandamento que Cristo coloca. Esse é o caminho que Pedro determina para o nosso crescimento. E é necessário empenho para a gente associar todos os recursos disponíveis que Deus nos deu ao nosso esforço, à nossa luta por crescer, por buscar a maturidade. Somos chamados a crescer, e qual é o próximo passo que você deve dar? Qual o próximo passo que você identifica ser necessário na nossa vida? Pedro aponta o poder de Deus, aponta a motivação necessária, ou a motivação que nós podemos ter e devemos ter para caminhar. Ele inclusive dá o caminho, ele aponta qualidades que nós devemos buscar, e apesar dele colocar uma de cada vez, não é um incentivo para a gente primeiro dar um passo ali na virtude, depois no conhecimento, depois no domínio próprio, tornando uma coisa como consequência da outra, ou uma coisa a gente vai postergar, vamos deixar para depois, enquanto a gente se preocupa ali com a piedade, depois eu busco a fraternidade. Não, todas essas coisas vão ser buscadas ao mesmo tempo, devem ser desejadas ao mesmo tempo, devem ser o alvo ali, e nós devemos nos empenhar para apresentar a nossa vida ao mesmo tempo. Mas ele deu o caminho e o que falta na nossa vida para alcançar a maturidade, o que falta para sermos mais parecidos com Cristo, o que falta para nós espelharmos o nosso Senhor. E a última coisa, depois de Pedro apresentar essas qualidades, ele vai falar sobre fruto. Todavia, se alguém não as tem, está cego, não vê o que está perto, esqueceu-se da purificação dos seus antigos pecados. Se você não a tem, você vai ser inoperante, improdutivo. Mas se você apresenta essas qualidades, se você busca elas com intensidade, com empenho, então frutos vão ser perceptíveis na sua vida. Nós somos acostumados, e é comum nós pensarmos na vida cristã, associando ou colocando várias regras, vivendo debaixo de uma ética ali normativa. A gente pensar que por seguir as regras, nós somos crentes maduros. Claro, nós temos a palavra como absoluta, como normativa para a nossa vida. Nós temos a palavra indicando para a gente o que é certo ou errado. Nós temos a palavra nos apontando mandamentos que devemos obedecer. Mas o problema de se pensar assim, de querer viver a vida cristã a partir de regras, é que nós não nos preocupamos com o caráter. Nós não nos preocupamos em apresentar uma fé virtuosa. Em determinada situação onde a gente deve demonstrar piedade, fraternidade, encontramos um item perdido, a gente pode encontrar o dono e devolver com um coração cobiçoso. Em determinada situação onde a gente deve apresentar domínio próprio sobre a nossa ira,
onde a gente deve apresentar amor, fraternidade, piedade, onde a gente deve buscar o perdão do próximo, a gente pode fazer isso sabendo que é uma regra, sabendo que é uma orientação da palavra, perdoar da mesma maneira que Cristo perdoou, mas fazer isso justificando toda a nossa ação e todos os nossos motivos em pensamento. Nós podemos obedecer ao Senhor ou a determinada ordem, enquanto o nosso coração grita, murmurando ou demonstrando toda a nossa rebeldia. Nós podemos ser piedosos, mas sendo orgulhosos. Nós podemos declarar um amor fiel ao próximo, ao cônjuge, mas sermos infiéis a Deus. Os adolescentes e jovens, nós podemos estudar, mas estudar só para passar de ano, só para atingir a média, sem excelência, sem empenho. A gente pode olhar para todas as coisas pensando em arrumar um jeitinho brasileiro para acertar aquilo, para tornar a situação um pouco mais favorável. Pensando até onde a gente pode ir sem estar errado, sem pecar. Mas onde está a virtude em se viver dessa maneira? Onde está o nosso caráter? Onde está a excelência na nossa vida? Será que nós vamos apresentar frutos dessa maneira? Será que não está, então, faltando as qualidades que Pedro aponta? Será que isso não vai nos tornar inoperantes, improdutivos? Porque para Pedro, ele apontando essas qualidades, e ele dizendo no versículo 8, porque se essas qualidades existirem, estiverem crescendo, elas impedirão que vocês, mesmo conhecendo a Cristo, mesmo tendo fé em Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Para Pedro, o ser, o nosso caráter, a fé virtuosa, precede os frutos. O ser precede o fazer, precede o serviço. As virtudes e as qualidades que Pedro aponta precedem os frutos, vão nos levar aos frutos. E frutos é o que Cristo espera de nós. É o que a palavra nos orienta a dar. Em Mateus, no Sermão do Monte, Cristo vai dizer, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Cristo espera isso de nós, a palavra exige isso de nós, nos orienta a caminhar nesse sentido, nos orienta a demonstrar frutos para que a nossa salvação ela seja afirmada, ela seja consolidada, para que nós demonstremos ter um conhecimento verdadeiro de Cristo, demonstrar que a nossa fé é genuína. Aqui está o caminho para nós alcançarmos a maturidade. Há muito tempo li um livro de Joshua Harris, um cristão, um escritor, um antigo pastor, agora apóstata, mas na época colocou algo muito interessante, falando na luta sobre pecado. Ele sempre escreveu muito sobre a pureza sexual, mas em um momento falando de maneira geral na luta contra o pecado. Ele diz que se nós buscarmos o poder, a força errada, se nós tivermos no nosso coração a motivação errada, se nós tivermos em perspectiva o objetivo, o caminho errado, o fruto, a vitória sobre o pecado, nunca vai ser alcançada. Se o poder for o próprio esforço, se a motivação for simplesmente para demonstrar vitória, se o caminho for através de regras e leis e não de um caminhar piedoso e íntimo com o Senhor, a vitória consistente sobre o pecado nunca virá. Se nós não tivermos em mente qual é o poder que atua nas nossas vidas, o poder de Deus, se nós não tivermos em mente a motivação que nós temos para perseguir a maturidade, se não tivermos de forma clara o caminho que nós devemos perseguir para crescer, os frutos, o fruto de maturidade, o fruto que, segundo Pedro, vai impedir aqui
esse caminhar, essas qualidades, impedir que nós jamais tropecemos, que nós sejamos ricamente providos, esse fruto nunca será experimentado na nossa vida. Uma maturidade e crescer, perseguir a maturidade, é crer no poder, na graça de Deus, é encontrar nessa graça fonte suficiente para nós crescermos. Maturidade é expressar, seja através das nossas atitudes, verbalmente, o conhecimento de Cristo, das suas obras, das suas promessas, sua vontade. Maturidade cristã é perseguir com esforço e foco o crescimento diante de Deus, perseguir formar a imagem de Cristo em nós. Maturidade, inclusive, reconhecer quem nós somos diante de Deus e tudo o que nos foi perdoado. Maturidade é o nosso alvo a ser perseguido. Um caminho para nós podermos experimentar da provisão, da suficiência da graça de Deus. É o caminho para nós evidenciarmos que somos realmente cidadãos do céu, de que temos uma fé genuína, verdadeira. É o caminho proposto por Pedro para os seus leitores, diante de luta interna contra o coração. É o caminho proposto pela palavra, um crescimento constante, uma busca constante por amadurecimento, por desenvolver a nossa fé, por desenvolver a nossa salvação. É a palavra nos orientando hoje. O meu desejo é que a nossa vida ela seja sempre norteada pela busca da maturidade em Cristo. Que nós não sejamos ali como Peter Pan, que nós não tenhamos na nossa espiritualidade essa síndrome de não crescer, a fé é suficiente, o testemunho público batizando é suficiente, eu estar dentro de uma igreja é suficiente. A gente vá sempre adiante, confiando no poder de Deus, nas suas promessas e sabendo o que Ele espera de nós. Vamos orar?